A paz do Senhor, grata a Deus por mais uma EBD online, onde estamos aqui para aprender um pouco mais da palavra de Deus e passar para o nosso pré-adolescente. Hoje estaremos estudando a lição de número 8. Ele venceu a morte. E aí a nossa lição, ela tem 3 objetivos: saber que a morte não significa o fim de tudo, aprender que Jesus ressuscitará os mortos, os seus servos, e entender que a nossa esperança está na ressurreição. Esses são os 3 objetivos da nossa lição. E você pode dar início na sua classe. Receba o seu pré-adolescente com aquela alegria de sempre, procurando saber como é que eles estão. E aí comece um devocional. Convide uns para cantar um hino da harpa, outros hinos avulso. E depois peça para quem tem algum agradecimento ou algum pedido de oração para fazer, que ele faça, aproveite e faça. E logo em seguida você ora junto com o seu pré-adolescente pelos pedidos de oração e pela aula que se inicia. E você pode estar começando depois disso com uma dinâmica. A dinâmica que é uma brincadeira, na verdade, que talvez até você mesma tenha brincado, que é aquela vivo ou morto. Que aí vivo fica em pé e o morto senta, e você direciona, né? Gente, quando eu falar vivo, todo mundo fica de pé. Quando eu falar morto, todo mundo senta. Aí você, vivo, vivo. E vai ser aquela animação, aquela alegria toda. E aí você vai dizer, por que eu estou fazendo essa brincadeira, hein? Falando de vivo, morto. E deixa eu ver se alguém vai falar, se é o tema da lição. Ah, porque Jesus morreu, mas ressuscitou. E você aguarda. Caso ninguém fale nada, você pode estar dizendo. O motivo da nossa dinâmica foi para dizer que a lição de hoje fala que ele venceu a morte. E quem foi que venceu a morte? Jesus. E aí você pode estar iniciando com o material da nossa lição. E o texto da lição hoje se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, do 53 até o 58. E você pode estar pedindo, todo mundo abra a Bíblia, incentive eles a levarem a Bíblia, a usarem. Procure saber quem é que está faltando, que não tem Bíblia, para daí você ver se consegue, caso você tenha mais em casa, ou consegue uma doação, ou então divida com um coleguinha, mas que todos possam estar lendo a palavra do Senhor, né? Um incentivo a mais. Então, 1 Coríntios, capítulo 15, do 53 ao 58. Faça essa leitura com eles. A Bíblia diz, lá em João 11, 25 e 26. Então Jesus afirmou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E a quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? É uma perguntinha, né? Que você pode fazer para o seu pré-adolescente. E aí eles vão dizer se eles acreditam ou não. As curiosidades que eles têm. E uma das coisas que a gente como cristão faz é proclamar, né? É falar as boas novas. E a palavra evangelho significa boas novas e boas notícias. E a ressurreição de Jesus é fundamental para essa mensagem do evangelho. Pois como poderia ser uma boa notícia se terminasse com sua morte? Mas a gente sabe, né, que não termina com a morte, mas sim com a ressurreição de Jesus. Mas é um meio para que o seu pré-adolescente possa estar evangelizando um coleguinha, algum parente dele. E a nossa lição tem 3 pontos. A morte não venceu o nosso Senhor. Dentre os mortos, Jesus ressuscitou. E onde está, ó morte, a tua vitória? E começaremos com o primeiro ponto, que diz assim, a morte não venceu o nosso Senhor. Nenhuma pessoa que esteja saudável emocionalmente tem o desejo de morrer. E aí você pode estar perguntando ao seu pré-adolescente, quem aqui já pensou, né, em morrer com esse desejo, alguma coisa? E eles vão dizer, não, tia, não, eu quero fazer muita coisa, eu tenho muita coisa para fazer ainda. E aí a gente vai entender o porquê temos tanto medo, né, de morrer. Primeiro, a nossa lição nos diz que, em primeiro lugar,
Porque podemos dizer que temos medo do desconhecido. A gente não sabe como é que vai ser. Será que dói? Esse pensamento também bate na nossa cabeça, né? A morte significa o fim de tudo, ou seja, os nossos sonhos, nossos planos, projetos, deixar as coisas que conquistamos, deixar tudo para trás e seguir, né, em frente. E o 3 não estamos preparados emocionalmente para passar pela morte. Porque quando Deus criou o homem, não criou para morrer. Por isso sofremos tanto quando alguém que amamos morre. A morte é uma consequência do pecado. E aí você pode estar perguntando, alguém aqui já perdeu alguém que ama? Um tio, uma tia, um primo, o pai ou a mãe, um irmãozinho, um amigo. E como foi que você se sentiu? E qual foi o pensamento que veio? A gente não está preparado. Diga a ele que é normal sentir isso. A gente não está preparado para perder alguém que se ama. Então, é um processo difícil, mas a gente precisa acreditar que Jesus ele tem o controle de todas as coisas. Então, aqui a nossa lição diz: se o homem não tivesse pecado, a morte não existiria. E você aí pode contar para ele de onde foi que começou. Vem lá de Adão, quando Adão desobedeceu, pecou. E a consequência foi o quê? A morte. Então, antes disso, seria a vida eterna. Mas depois que veio o pecado, entrou no mundo, a consequência foi a morte. Então, Adão deve ter morrido bem velhinho, mas por consequência dos seus pecados. A única pessoa que viveu neste mundo e não foi derrotado pela morte foi o Senhor Jesus Cristo. E por quê? Porque ele foi perfeito em todas as coisas. O nosso Senhor Jesus, ele não pecou, ele não errou, ele não fez nada, né, que levasse a isso. A morte só tem domínio sobre aqueles que foram vencidos pelo pecado. Mas Deus, por sua graça, providenciou uma nova chance para que o pecador seja reconciliado com o seu Criador. E o segundo ponto diz assim: dentre os mortos, Jesus ressuscitou, né? Ao terceiro dia, você pode estar relembrando a ele todo o processo que Jesus passou nas lições anteriores, né? Que foi o processo de ser preso, o processo dele ser chicoteado, de ter que carregar a cruz, do momento que ele chegou lá na cruz, que foi colocado na cruz, que tinha 2 ladrões, relembre para ele. E depois, o que aconteceu? Ele veio e morreu. E o que foi que tudo aconteceu naquele momento? O sol escureceu, né? A terra tremeu, o véu do templo se rasgou. Tudo naquele momento da morte de Jesus. Mas ele foi sepultado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. Glória a Jesus, né? Cumpriu-se as promessas que o profeta Isaías falava, que tantos outros profetas, né? Cumpriu-se a promessa. Então aqui, ao terceiro dia ele ressuscitou, provando assim que era o Messias, o Filho do Deus Altíssimo. Aí a nossa lição diz assim, ó, o que foi que ele reafirmou, né? Afirmou falando sobre a ressurreição de Jesus, que ele era o Filho de Deus. Jesus era o Filho de Deus. Confirmou também todo o trabalho, o ministério que Jesus teve aqui na terra. A ressurreição de Jesus provou que ele era inocente, mas que tinha morrido no lugar dos culpados. E quem eram esses culpados? Éramos nós. Aquela cruz era para você. Né? Lembre isso ao seu pré-adolescente, aquela cruz era para você. Mas Jesus entregou a sua própria vida, né? Para que hoje a gente tivesse vida. E aqui, Jesus tomou sobre si os nossos pecados, levando-os para a cruz. Nossa fé está afirmada na ressurreição de Jesus Cristo. Éramos antes prisioneiros do pecado, não tínhamos como nos libertar. Mas pela ressurreição de Jesus foram cumpridas todas as promessas de salvação.
Assim, quando alguém crê em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, recebe a salvação gratuitamente. Então, se Jesus, ele ressuscitou, a gente pode ter a certeza que ele tem um poder para fazer todas as coisas. Na verdade, a gente já tinha, mas foi afirmando cada vez mais. Então, se ele ressuscitou dos mortos, ele também tem o poder de curar toda a enfermidade, qualquer enfermidade que ele quiser, ele pode assim curar. Ele tem um poder sobre tudo isso. O poder de Deus fez com que o corpo morto de Jesus tornasse a viver. A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa própria ressurreição. Quando Jesus ressuscitou, quebrou o poder da morte. Então, se a gente crê que Jesus morreu e ressuscitou, podemos ter a certeza de que aqueles que amamos, né, que morreram, Deus vai ressuscitar, né? Então, esta era a fé dos apóstolos. É uma fé que segue-se até hoje. Até hoje a gente acredita em tudo isso, né? O nosso Jesus, ele ressuscitou. E aqueles que o serviam, que morreram nele, também chegará o tempo que vai ressuscitar num dia glorioso. E por último tem o onde está, a morte, a tua vitória? O último tópico. Se a morte nos separou de alguém que amamos, em Cristo a gente pode ter a certeza que um dia nos reencontraremos. Glória a Deus. Então você vai lembrar novamente da sua pré-adolescente. Imagine só, você reencontrar aquela pessoa que hoje você sente tanta saudade, sente tanta falta. Mas é no tempo certo, que é na ressurreição, quando Jesus voltar, na ressurreição dos mortos. A mortalidade será revestida de imortalidade. Você pede para ele abrir lá. Tem vários versículos bíblicos em toda a lição. E você pode estar pedindo para o seu pré-adolescente estar lendo. E a gente vai ler agora em 1 Coríntios, capítulo 15 e o 54. 15 e o 54, que diz assim: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte da vitória. Né? Tragada foi a morte na vitória. Esse texto vocês podem estar lendo para o seu pré-adolescente. Então, todas as limitações que tivemos nessa vida, como cansaço, alguma deficiência ou até mesmo doença, acabarão para sempre, né? Pois Cristo, que é a própria vida, nos dará a vida eterna. Glória a Jesus. Então, é por meio de Jesus Cristo que a gente vai ter a ressurreição. Então, o homem, por meio da morte e ressurreição de Jesus, consegue vencer o pecado, mas ainda não conseguimos vencer a morte, uma vez que ela é o último inimigo a ser vencido. Mesmo aquele que serve a Jesus pode passar pela morte. Então, deixe isso claro para o seu pré-adolescente, que qualquer pessoa vai poder passar pela morte, né? Assim, Deus permitindo. Mas quando Jesus vier buscar a sua igreja, a morte será vencida para sempre. E os que morreram servindo a Jesus serão ressuscitados, e os que estiverem vivos terão uma vida, e os que estiverem vivos terão seus corpos transformados, e todos terão a vida eterna de paz e felicidade ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, deixe isso bem claro, né? Que a gente vai ter o corpo transformado, né? Glória a Jesus por isso. E você pode encerrar essa aula louvando. Tem um hino que diz que não haverá mais noite ali, não haverá tristeza, não haverá dor, né? Então, é um louvor que vocês podem estar terminando. Você pode estar terminando o momento na sala de aula com seu pré-adolescente. E ali pode render glórias e graças ao Senhor Jesus pela morte na cruz, mas a alegria dele ter ressuscitado ao terceiro dia.
Você também pode, nesse momento, dar a oportunidade de convidar um dos seus pré-adolescentes para falar um resumo da aula. O que foi que ele entendeu? Isso é muito importante, vai incentivar ele a ler a lição, ele prestar atenção no que está sendo passado e juntos aprender com a graça de Deus e cada vez mais obter conhecimento. Que Deus em Cristo permaneça abençoando a vida de vocês. E até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau. Fiquem na paz. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.